Oi pessoal, boa noite. Então, vocês fizeram uma pergunta pra mim na época do Natal, Ano Novo mais ou menos. Eu fiquei de responder, foi uma leve treta que surgiu no meu Facebook. E, bom, eu detesto tretas de Facebook, gente. Eu detesto ter que responder textão. Me dá angústia no coração só de pensar de ter que fazer isso. Principalmente assim, porque eu acho que hoje em dia no Facebook a gente tem sido muito agressivo. E às vezes a gente é muito agressivo com quem é amigo da gente. Texto não tem tom de voz, não tem carinho, você não sabe a expressão facial que a pessoa tá fazendo. Então, como a gente estava tratando de um assunto muito sério, que é assédio, eu achei melhor fazer um vídeo a respeito disso, principalmente porque eu não tenho condições de escrever um texto a respeito disso. Eu corro o risco de acabar soando ríspida para alguns, não sendo bem interpretada. E aí eu resolvi fazer um vídeo ao invés de responder com um textão, porque eu acho que esse assunto é um assunto importante bastante pra gente conversar sobre isso e eu botar minha cara aqui e falar a respeito. Até porque esse é um assunto extremamente pessoal pra mim, é algo que já aconteceu comigo algumas vezes e que marcou minha vida e eu gosto de conversar sobre esse assunto. Eu acho que a gente deveria refletir com mais calma, assim, sem acusações, sem estar tacando pedra, mas eu acho que é um assunto válido pra gente parar pra refletir um pouquinho a respeito do que a gente tem pensado, do que os outros têm pensado, por que as pessoas têm brigado tanto por causa desse assunto, por que tem mulher arrancando cabeça dos outros por aí, como o Davi brincou comigo, assim, Débora, eu vou te perguntar porque eu acho que você não vai arrancar a minha cabeça, e realmente eu acho que esse não é o objetivo. Então eu queria só trazer uma reflexão a respeito. Peço desculpas porque eu demorei um bocado pra responder, eu não tava legal na época que vocês comentaram, e aí eu preferi esperar eu estar num momento legal, eu estar calma e, enfim, estar com a cabeça no lugar direitinho pra poder responder todo mundo com o mesmo nível de respeito que eu sempre respondo, porque se eu respondesse naquela época eu sei que, por outros motivos na minha vida, talvez eu corresse o risco de não dar uma resposta boa e de não dar uma resposta educada, calma e tranquila, como eu sempre fui com todo mundo. E aí vamos lá, a gente entrou nessa conversa por causa daquele caso do Van Diesel com a repórter, que deu aquele bafafá todo nas redes sociais. E aí o Davi fez uma pergunta seguinte, ele perguntou, Débora, a gente tem uma pessoa que interagiu com dois caras diferentes, e aí com um ficou sendo assédio e com o outro não foi taxado de assédio. Por quê? Que parece que quando a menina gosta do negócio não é assédio e quando ela não gosta é assédio? Qual é a diferença dessa história? Eu não vou entrar no mérito do que aconteceu especificamente naquele caso. Eu acho que tem alguns princípios gerais que a gente pode usar e que se aplicam neles e que resolveriam a questão do porquê é, porquê que não é. Então vamos lá. Eu acho que dentro das nossas relações humanas, quando a gente está falando sobre a gente se relacionar com uma outra pessoa, tem alguns princípios básicos que se aplicam. Quando a gente é criança e a gente está na escola, a gente vê muito, assim, duas crianças brincando no parquinho e tal, e aí uma vem fazer uma brincadeira com a outra. A brincadeira não tem nada de mal, às vezes tem. Mas a brincadeira às vezes não tem nada de mal. E aí a outra criança chega brincando e não sei o que, e a outra não começa a reagir bem. Não sei o que que deu, mas por algum motivo aquela brincadeira não chegou legal pra outra criança e a outra criança abre o berreiro. E aí a professora aparece, e aí a criança fica olhando com cara de perdido, tipo, o que que eu fiz? Por que que ele tá chorando? Eu não tô entendendo, eu tava só brincando com ele. E aí a tia vem e explica, olha, você fez uma brincadeira, o seu coleguinha não gostou, e eu acho que se seu coleguinha não gostou, então assim, vai brincar com outra pessoa, porque seu coleguinha não tá afim de brincar, e aí brinca com outra pessoa, faz outra coisa com ele, porque ele não gostou dessa brincadeira. Não necessariamente a brincadeira tinha algo de errado, mas o colega não reagiu bem. E aí a professora sempre dizia pra gente que tava na hora de parar se nosso amigo não tava gostando da brincadeira. A gente fala a mesma coisa pros nossos adolescentes em acampamento, que toda brincadeira em acampamento só tem graça quando os dois estão se divertindo, certo? E aí por trás disso tá um princípio que eu acho muito importante, que quando você tá se relacionando com uma pessoa, seja qual for a esfera da vida, quando eu falo algo pra pessoa, aquilo chega pra pessoa e a pessoa processa aquilo que eu falei. Isso pode chegar pra pessoa de diversas formas, eu não tenho como prever o que vai acontecer, dependendo do que eu tenha dito. E a pessoa vai processar e ela vai reagir. Especificamente quando a gente tá falando de relacionamento, de quando você tá chegando perto de alguém que te interessa, ou quando essa pessoa tá chegando perto de você, esse processamento se torna ainda mais importante. E a gente reage. Um cara chega em você, ele fala uma coisa, e você pode reagir positivamente
ou negativamente. O cara tá errado necessariamente de ter chegado e falado alguma coisa? Se ele foi respeitoso, se ele estava adequado ao ambiente, se ele falou a coisa certa na hora certa, por exemplo, ele conversou com você quando você estava num ambiente social, tranquilo, descontraído, tranquilo. Ele não fez nada de errado de chegar perto de você, de fazer um elogio. Acho que elogios não tem problema se eles forem dentro do ambiente certo, com o respeito certo. E aí a questão é, Débora, então é assédio isso? Não é assédio? Eu acho que o que vai definir se é assédio ou não é essa primeira interação. É a partir do momento que a mulher recebe aquela frase e ela reage àquilo. E ela mostra se ela gostou ou não. E aí o cara pode escolher, ele vai continuar aquela interação forçando a barra, mesmo a mulher tendo mostrado que não gostou? Ou ele vai ver que ela não gostou e ele vai dizer, ok, eu mandei uma coisa, não chegou bem, eu tô vendo no rosto dela que não tá colando esse negócio, eu acho que é melhor a gente, né, tirar o time um pouquinho de campo, retrair e ficar numa boa. Então eu acho que a questão é uma questão de respeito, na verdade. Eu acho que toda essa história se resume no respeito básico. Eu conversei com a pessoa reagiu, e a partir da reação dela eu determino se dá pra continuar aquela interação ou se eu tenho que parar. E eu acho que o assédio, ele entra exatamente nesse momento de que a gente começou uma interação, a pessoa reagiu negativamente e eu forcei a barra ainda assim. Ou quando você já chega sendo desrespeitoso com a pessoa de forma geral, e aí eu acho que é uma questão de conhecimento geral, gente. A gente sabe o que não é aceitável, a gente sabe como a gente não gostaria que tratassem a nossa irmã, a gente sabe como a gente não gostaria que tratassem a nossa mãe ou a nossa avó. Se você não gostaria que tratassem sua mãe, irmã, avó assim, ou meninas que você gosta e tem carinho por elas, então você sabe que aquilo ali possivelmente é um assédio, é uma coisa que não é legal, é algo que não vai chegar bem pra aquela pessoa. E aí, bom, por que então que com uma pessoa é de um jeito, com outra pessoa é de outro? Qual é a diferença? Às vezes, por exemplo, a gente pensa que, se você aceitou isso de uma pessoa, você vai ter que aceitar da outra também. É o mesmo padrão? Nem sempre. Eu dou aula para jovens e adultos e às vezes eu tenho alunos diferentes que me falam a mesma frase e chega de um jeito de um e de outro jeito de outro. Exemplo. Nossa, professora, você tá tão bonita hoje. Já cansei de ouvir isso de aluno. Só que às vezes tem um aluno que chega e diz isso e chega num tom de elogio, de muito tranquilo, respeitoso, numa boa, a gente no pátio da escola conversando. Teve um até esses dias que brincou assim, nossa, meu Deus, você vai levar uma suspensão, você fez um elogio, você falou que a professora tava bonita. E eu falei brincando com ele, olha, você foi super respeitoso, você não falou nada demais, você usou um tom de voz de boa, não me olhou de um jeito estranho, desrespeitoso. Fica de boa, se você fala com qualquer menino assim, eu não acho que você tá sendo desrespeitoso. Em compensação, eu tenho alguns outros alunos que chegam e dizem assim, nossa, professora, olha de cima e embaixo, você tá bonita hoje, hein, que não sei o quê. Isso pra mim chega como extremamente desrespeitoso, inadequado pro meu ambiente de trabalho, forçando a barra, e eu vou fechar a cara na hora. E aí tem uma coisa que é muito importante, assim, que a gente às vezes pensa que o não gostar e o dizer não significa que eu vou ter que dizer eu não gostei. E nem sempre é assim. Eu tava até conversando com um jovem da minha igreja esses dias. Ele falou assim, pô, mas naquele caso do Van Diesel, a menina não disse que ela não gostou. E aí eu tive que discordar dele. Eu disse assim, cara, disse sim. Porque a nossa expressão facial, ela diz se a gente tá gostando ou não do que tá acontecendo. A gente tentar mudar de assunto diz se a gente tá gostando ou não do que tá acontecendo. A gente empurrar diz se a gente tá gostando ou não. A gente demonstra isso de formas verbais ou não verbais. E nem sempre uma menina vai conseguir verbalizar que ela não tá gostando. A gente trava, às vezes, em algumas situações. Eu já passei por situações de assédio em que eu travei. Simplesmente travei. E eu não consegui dizer, para, não tô gostando, essa brincadeira não tem graça. Mas se qualquer pessoa que olhasse de fora conseguia ver que eu tava completamente desconfortável ali, que eu tava completamente vulnerável naquela situação. E aí eu acho que a gente às vezes tá se eximindo muito da nossa responsabilidade como cidadãos desse planeta, de olhar pro nosso próximo e ver que não tá legal aquela interação, que a outra pessoa tá desconfortável. E eu acho que a gente às vezes tá tentando justificar coisas que não dá pra justificar, que a gente não gostaria se acontecesse com alguém que é querido nosso. E aí o último tópico que eu queria entrar com vocês é aquela pergunta do, pô, mas se a menina já fez isso com outro cara, e aí eu vou dizer que eu achei bem grave, no caso especificamente da jornalista com Van Diesel, que o pessoal foi fuxicar no Facebook dela, foi
ver a vida pregressa da menina, o que ela já tinha feito, pra dizer, poxa, mas se ela sentou no colo de um cara, aí o outro cara diz que ela é bonita e ela diz que é assédio, sendo que ela sentou no colo de um cara, eu acho esse raciocínio bem temerário, eu acho ele perigoso. Por quê? Porque cada interação é única. Eu não tenho como pegar a minha interação com uma pessoa aqui agora e dizer assim, ok, essa pessoa pode fazer comigo absolutamente tudo que eu já topei fazer com outras pessoas antes. Cada interação é única e eu não tenho como definir se algo foi assédio ou não fazendo uma análise de todas as minhas interações pregressas. Essa não é a lógica. A lógica é como é que a interação aconteceu naquele momento, com aquela pessoa, naquele contexto. O assédio ele não pode usar como justificativa o que eu já fiz ou deixei de fazer na minha vida. Senão a gente está dizendo que assédio ele pode ser justificável, que um cara tratar uma menina de uma forma que ela se sinta desconfortável é justificável, que alguém forçar a barra é justificável. E principalmente, assim, eu acho muito delicado você colocar a mulher numa posição em que ela não pode mais demonstrar nenhum desconforto numa interação com um homem a partir do momento que ela topou alguma coisa com outro cara. Exemplo, o caso dos meus alunos. Um falou que eu era bonita, eu aceitei o elogio numa boa porque ele foi respeitoso. Isso significa que o próximo que chegar e disser, professora, você está tão bonita hoje, e for desrespeitoso comigo na forma de falar que eu tenho que aceitar aquilo, que eu não posso reclamar, e que eu não posso dizer que está errado, e que eu não posso dizer que eu me senti desrespeitada e ofendida. Isso é basicamente você amordaçar uma mulher e você dizer, você não tem mais o direito de reclamar. Se você chegou sexualmente com um cara até esse ponto, você não pode mais reclamar se nenhum cara tentar, mesmo que ele seja inadequado, que ele faça isso no lugar errado, na hora errada, da forma errada, e que você se sinta extremamente desconfortável, você não pode mais reclamar. E aí, esse tipo de raciocínio, ele leva a gente, por exemplo, a quando uma menina é estuprada, as pessoas se questionarem, será que foi um estupro mesmo? Será que isso realmente aconteceu? Porque, olha, ela já transou com tantos caras. Essa menina tem uma vida devassa. Olha as fotos no Facebook dela. E aí a gente começa a analisar o que a pessoa fez e a não tá analisando quem, na verdade, cometeu o ato. A gente tá analisando toda a vida pregressa de uma pessoa para tentar justificar o que outra pessoa fez. E a gente deixa de se responsabilizar quando um cara, na verdade, tá agredindo uma mulher porque, eu acho que essa mulher mereceu. No fundo, o que a gente tá dizendo é que ela mereceu. É que a gente não vê culpa ali, porque se essa menina foi dentro dos nossos padrões, ela foi vulgar, dentro do que você acha que é vulgar ou não, que outros caras podem não respeitá-la. Tem uma expressão que é clássica a respeito disso, que é quando a gente diz assim, ela não se deu ao respeito. Eu nunca vi usar essa expressão para um homem, eu só vejo usar essa expressão para mulher. A gente diz assim, ela não se deu ao respeito. O que essa frase está me dizendo? Ela está me dizendo que respeito não é uma coisa intrínseca à relação que a gente tem com as mulheres. Que a gente espera que ela se comporte de uma forma X, Y, Z, dentro do que a gente acha que é respeitável, para que a gente as respeite. Sendo que não é assim. Dentro das nossas interações humanas, o respeito é uma prerrogativa básica. A gente deveria respeitar porque é outro ser humano, não porque essa pessoa se adequa ao que a gente espera dela. Bom, basicamente é isso, gente. Sim, foi assédio, na minha opinião. Não acho que as duas situações foram iguais, eu acho que foram completamente diferentes, porque em uma a gente tinha uma pessoa extremamente desconfortável, na outra a gente tinha duas pessoas brincando consensualmente. Eu acho que consenso foi uma palavra bem chave aí. Contexto também foi uma palavra bem chave. Mas eu acho que se a gente mantém basicamente a ideia de respeito, de ver como é que a outra pessoa tá reagindo ao que a gente tá falando, e se ela não reagiu bem, a gente parar, eu acho que a gente resolve a maior parte das nossas discussões aí. É simplesmente uma questão de conseguir entender quando o nosso coleguinha no parquinho não gostou da brincadeira, independente da brincadeira tá certa ou da brincadeira tá errada, se o outro demonstrou desconforto, qualquer tipo, verbal, não verbal, é a hora da gente parar, por uma questão de respeito. Gente, é isso. Eu espero que eu não tenha sido ríspida com vocês em nenhuma parte, ou sido grosseiro, não era a intenção, se foi. Se alguém for fazer textão, talvez eu não responda logo na hora, assim, eu demoro. Essa questão de textão no Facebook, principalmente se eu sentir que você tá sendo meio agressivo comigo, eu não vou reagir muito bem, assim, eu vou ficar meio bolada, eu vou contar até 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, até eu pensar sabiamente no que eu posso fazer pra te responder, certo?
E se alguém quiser sentar pra tomar um café e conversar a respeito disso, a gente tá sempre aí. Eu acho que esse é um assunto super legal da gente conversar pessoalmente. A maioria das pessoas que curtiu, ou discutiu, ou perguntou, são pessoas que eu gosto pra caramba. Então, assim, adoraria rever vocês, gente. Tem tempo que eu não vejo a maioria de vocês. Então, fiquem com Deus e a gente continua conversando aí, do jeito que vocês quiserem. Abraço.